Olá, pessoal, todos que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru, hoje estou aqui com a Ariane Abdala. Oi, pessoal. E com o Pedro Pimenta. Fala, gente, tudo bem? Estamos hoje no estúdio gravando mais um episódio da temporada especial Fora da Curva. Ari, quer explicar para quem está nos ouvindo pela primeira vez ou chegando aqui nessa temporada e ainda não ouviu nenhum episódio, o que é isso? Claro, Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso é um livro que eu coorganizei junto com o Florian Bartunek, investidor, e com o Pierre Morro, advogado. E a gente lançou o livro no começo deste ano, de 2021, pela Companhia das Letras. E aí a gente está fazendo essa temporada especial do Atitude Empreendedora com empreendedores que estão no livro Fora da Curva. Então, o livro Fora da Curva, ele é uma série de depoimentos em primeira pessoa desses empreendedores contando como eles construíram suas trajetórias, sua história de vida. A gente está passando aqui entrevistas que foram feitas para o livro. Então, foram feitas há um ano, há mais de um ano. O Henrique do Bugrá é paulistano, cofundador e co-CEO da Brex, que é uma empresa que oferece cartões corporativos para startups nos Estados Unidos. Ele é o mais jovem empreendedor do mundo a criar um unicórnio. O Henrique começou a programar jogos aos 12 anos e foi um dos fundadores do site Estudar nos Estados Unidos, com um outro entrevistado aqui dessa temporada, que é o Anderson Firminiano. Em 2016, ele foi eleito como um dos Under 30 pela Forbes Brasil. Vale dizer, né, Má, que a gente entrevistou o Henrique juntas em São Francisco. A gente fez uma viagem em 2019 e a gente foi no escritório da Brex. Então foi muito legal, muito emocionante ver o que um brasileiro tão jovem construiu lá. E foi um papo muito bacana que vocês vão agora poder ouvir um trecho. E foi muito bacana porque a gente conseguiu boa parte das entrevistas do Fora da Curva, a maior parte delas foram feitas antes da pandemia, né? Então, final de 2019, começo de 2020, a gente teve esse privilégio mesmo de poder fazer essa viagem e conhecer o espaço, as pessoas, o clima da Brex. Muito bom, vamos ouvir a entrevista. Eu ouvi nesse meio tempo uma história de que quando você ligou pro Jorge Paulo para dizer que você ia largar Stanford, e ele falou, mas como assim você vai largar Stanford? Assim, eu tô pagando sua faculdade. E aí você falou, bom, não. Aí daqui a pouco você liga e fala, então, eu preciso de um investimento, porque eu vou abrir uma empresa. Eu não lembro os números agora, mas assim, ela vale muito. E aí ele levou um susto e falou, bom, é melhor eu ficar dentro disso. Ele deve estar vendo alguma coisa que eu não tô. Não foi ele que me contou, então eu não sei se é exatamente assim. Você poderia me contar? Mais ou menos, foi assim, quando a gente fez um combinado com ele, que ele ia pagar a nossa bolsa e, eventualmente a gente pagaria ele de volta, né? Então não foi uma bolsa, paga uma próxima bolsa futuramente, foi, você devolve para as fundações depois o dinheiro que a gente der. Mas foi ele na física que investiu? Foi na física. Que a gente já conhecia ele lá da época de pagar-me, já tinha dado muitos conselhos pra gente e tal. E aí a primeira vez que a gente foi falar com ele, a gente falou, a gente tá a fim de montar essa empresa aqui, e não era Brex ainda, era uma empresa de VR. A gente não sabe ainda se vai largar a faculdade ou não, mas, sei lá, a gente tá a fim de fazer esse negócio, talvez a gente vai precisar de um dinheiro. E ele falou, tá bom, desenvolve o negócio um pouquinho mais e fala comigo de novo. E aí a gente falou pra ele, falou, é aquele jeito dele, né? Queria que você tivesse ficado um pouquinho mais, mas tudo bem, né? E aí a gente tava vendo, o negócio de investir, tal. E ele falou, faz o seguinte, aquele dinheiro que eu dei de bolsa pra vocês, me paga ele em ações pra fundação. A gente ligou pra ele e falou, então, Jorge, sabe aquela bolsa que você deu pra gente, que a gente pagou em ações? Hoje ela vale 100 bolsas pra fundação. Aí ele ficou feliz, contou a história pra todo mundo. Muito legal. Agora vale 200, mas... E dá mais meia hora que vai valer mais, né? Espera um pouquinho mais, mas vai tá indo, né? Eles não venderam, tem a participação até hoje. E por que você foi pra Stanford e por que você resolveu sair? Então, a gente foi porque a gente sempre, vendo a história deles, né? A gente sempre gostou dessa ideia de trabalhar 20, 30 anos numa empresa, assim. Em vez de fazer uma empresa, vender, fazer uma empresa, vender. E a gente sempre pensou, se a gente vai passar 30 anos trabalhando num negócio, pelo menos que seja um negócio grande, né? E tudo do nosso mercado, pensa que na época que a gente vendeu, a Estônia ainda não era grande, o Nubank ainda não era grande, não tinha muitas empresas startup de tecnologia grandes no Brasil, né? Então, assim, talvez fosse hoje, talvez a gente tivesse feito uma decisão diferente, mas
na época, a gente falou, pô, não parece estar fazendo negócio muito grande de tecnologia aqui no Brasil. Todos os negócios muito grandes estão nos Estados Unidos, então vamos lá para os Estados Unidos. Acho que foi isso um dos motivos. E outra coisa é que eu tinha um sonho de estudar em Stanford desde 14 anos de idade. E aí a gente trancou e, putz, eu queria muito ver como é que era e ter essa experiência de faculdade e, sei lá, era um negócio que era um projeto que eu tinha fazia muito tempo, assim, de ir pra Stanford, e tinha conseguido passar, tinha conseguido bolsa, tinha conseguido tudo, aí pra não ir no final, era um negócio meio doído. Tá, e por que vocês deixaram? Porque a gente chegou lá e teve algumas coisas, assim, uma é que a gente já tinha vivido muita coisa, né, montando pra Garmin, então, pô, a empresa de 150 pessoas, a gente morava sozinho e tal. E chegou e a faculdade era uma galera bem diferente, assim, era uma galera que tinha acabado de entrar, que não era muito da nossa cidade, né? Era uma galera mais nova e tal. Então, socialmente foi legal por um trimestre, a gente, pô, fez farra pra caramba, aprendeu pra caramba, mas depois ficou meio, e aí, o mundo tá andando e a gente tá aqui parado, sabe? Sim. Olhando na sua trajetória, como ser humano, o que esses 6 anos profissionais te transformaram ou te ensinaram? Primeira coisa é que, tipo, você lê esses livros de negócio, né? Eu sempre conto a história do Elon Musk. Eu li que o Elon Musk, quando tinha algum projeto científico lá na SpaceX, que pô, o cara falou que ia demorar 2 semanas pra você, ele lia um livro de física em uma noite, e depois na outra noite ia lá e fazia ele e mostrava pra todo mundo que, tipo, pô, é assim que se faz. Uhum. E aí o que eu fui passando o tempo, eu fui entendendo é que, tipo, esse negócio de ser CEO, a coisa mais importante é você se adaptar a você mesmo, assim. Então, tipo, o seu trabalho é fazer o que você faz de melhor muito bem e fazer isso. E o que você não faz de melhor, você tem que ser muito bom de contratar pessoas que fazem. Então, mas não adianta você querer tentar ser uma coisa que você não é, sabe? Uhum. Ou tentar se botar num molde de CEO que você leu de algum lugar que a pessoa faz. Quem são seus pais? Da onde você vem? Assim, você tem irmãos? Conta um pouco do pequeno Henrique, assim, no contexto familiar. Sim. Meus pais, eu morei em 12 cidades na minha vida. Então, eu nasci em São Paulo, fui morar em São Bernardo do Campo. Aí fui morar nos Estados Unidos, aí morei em 3 cidades dos Estados Unidos. Aí voltei e fui morar em Campo Jordão. Aí Taubaté, aí Whistler no Canadá, São José dos Campos, aí Berlim e aí agora Palo Alto, São Francisco. E por quê? Putz, meus pais ficavam se mudando pra lá e pra cá. Meu pai foi transferido dos Estados Unidos uma época e depois ele trabalhava em Taubaté, a gente se moveu em todas as cidades em volta de Taubaté. Sei lá, acho que eles gostavam de mudança, eu gostava de mudança também. Mas foi bom pra mim por um motivo que, tipo, eu estudei em 12 escolas, né? Então eu não tinha muito medo de mudar, assim, porque eu mudava o tempo todo. Que legal. Então, pô, mudava de país, mudava de tudo, estudava em escola nova, tinha que me adaptar, então pra mim sempre foi natural. Então, por exemplo, decidir ir pra Stanford e mudar não era um negócio tão assustador assim, porque eu já tinha mudado tanto, tinha ficado cada vez melhor, então. Uhum. E aí, assim, meu pai, por um lado, ele era engenheiro, então ele sempre me incentivou a ler livro de programação, e ele entendia muito ele mesmo, mas ele sabia meio que mais ou menos caminho, então ele comprava uns livros pra mim que legal. E me incentivava. Minha mãe é juíza do trabalho, então ela tinha uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque juíza do trabalho você acaba vendo muitos empresários falindo todo dia, né? Porque e você está condenando ele a maioria das vezes. Então ela tinha muito medo. Então, pô, Henrique vai fazer essa empresa e vai contratar um monte de gente, vai dar errado e vai se endividar, e ela tinha muito medo. E especialmente que eu era muito novo, né? Eu tinha, a primeira empresa tinha 15 anos, então, imagina, você tem um filho de 15 anos, você juiz do trabalho, tentando fazer um monte de coisa, não entende nada do que ele tá fazendo. Então aí teve um pouco de atrito. Então a gente tinha um pouco de atrito porque ela tinha medo, mas depois resolveu. Eu te perguntei, eu coloquei aqui, né, assim, que eu queria saber o melhor dia. É óbvio que não tem um melhor dia e um pior dia, mas o que vem na sua cabeça quando você pensa, assim, nos maiores desafios que você enfrentou, alguma cena, sabe? Onde você... Sabe quando dá aquele calafrio que você fala, eu vou ter que resolver isso e eu não sei como? E qual o momento de êxtase? Assim? Putz, o momento de calafrio uma vez foi no Pagarme. Quando um dos nossos desenvolvedores, ele fez um negócio errado, que todas as transações estavam indo, não importa quantas parcelas a pessoa colocou, estava indo tudo à vista. Então imagina, você tá comprando uma viagem, parcelada em 12 vezes, e aí vai à vista naquele mês. E aí fecha a fatura do cartão. Então, o banco vai te dar um reembolso, mas ele vai te dar um reembolso para a fatura do mês seguinte. Mas essa fatura você tem que pagar agora. E aí foi um desastre, assim. Momentos melhores... Acho que agora na Brex, sei lá, teve 2 momentos muito legais.
Um foi quando a gente lançou, demorou tipo 1 ano e pouco desenvolvendo o produto, a gente lançou e pô, as coisas estavam certas, a gente tava vendo só um monte de cliente se registrar e conseguir o cartão, e só o número subindo assim no mesmo dia. Que legal. Aí foi super legal, assim, depois de 1 ano, assim, aí saiu um monte de matéria, um monte de coisa legal. Isso foi muito bacana. E também o dia que a gente recebeu o term sheet do round de 1 bi foi bem legal também, que é bem marcante. E quando a gente fala de Stanford, Vale, virou uma coisa muito até banal, assim, no Brasil, né? O pessoal falando, não banal, no sentido, mas tipo, todo mundo quer isso. Virou uma coisa, assim, uma febre de desejo, de todo mundo querer. E aí, junto com isso, tem a história de empreendedor de palco, né? Você tem hoje um monte de empreendedor que fez algumas coisas e que virou palestrante. E que fica no Instagram, e isso não é uma crítica, assim, acho que tem gente que defende, esse próprio Anderson foi uma pessoa que falou pra mim uma coisa muito legal, que assim, se isso ajuda outras pessoas, inspira, é interessante e tal. Mas eu queria entender um pouco a sua visão, assim, você como parte desse cenário, né, no topo dele. Primeiro, o que é expectativa, o que é realidade da vida no Vale, de empreender no Vale do Silício. Qual é a sua visão sobre essa febre de que todo mundo tem que ser empreendedor ou todo jovem tem que fazer uma empresa e vender essa empresa e que... Putz, acho que isso é bem mais positivo do que negativo, assim. Então, sei lá, eu tive minha época que eu falava assim, esses caras não fizeram nada, ficam dando palestra, cobrando um monte de dinheiro pra palestra e tal. Mas hoje em dia, tipo, eu já conheci gente que falou, esse cara me inspirou, eu fui abrir meu negócio, e é isso aí, entendeu? E assim, quem sabe, ninguém tem dúvida quem é empreendedor de palco e quem não é, entendeu? Não é que as pessoas enganam, tipo, os investidores, sabe? Tipo, todo mundo sabe quem que é e quem não é. E não tem problema, tipo, é a profissão do cara, entendeu? Tem gente que é artista, tem gente que é, entendeu? Programador, tem gente que faz palestra, entendeu? O trabalho do cara dá um dinheiro do caramba, aparentemente. Muita gente que acha negativo quer ter uma turminha assim, a gente é o de verdade, esses caras são de mentira, assim. Mas, real, todo mundo já foi pequeno um dia, entendeu? Sim. E o que tem de nada glamouroso nesse tipo de empreendimento que você faz? Nós somos empreendedoras também, né? A gente tem uma empresa no Brasil, é uma loucura, faz 4 anos, de jornalismo, só que não é tecnologia, né? Não é uma... Sim. A gente não pega investimento, a gente vive reinvestindo desde o dia zero, começando com investimento zero. O seu negócio é muito mais arriscado, né? Então, assim, o que não tem de glamouroso? As pessoas não iam gostar. Tipo, pensa que toda vez que você tá levantando dinheiro, você tá prometendo um futuro, né? Então você tem que sempre estar fazendo força pra crescer muito rápido, assim. Então, tipo, e às vezes pra crescer muito rápido, você tem que fazer umas coisas que você não quer, entendeu? Tipo, e muitas imperfeições. Então, isso é um negócio que eu falo muito com a galera 3G, que assim, fazer uma cultura ultra forte é muito mais fácil em 20 anos do que em 2, entendeu? Esse negócio, por exemplo, de contratar gente jovem, fazer elas crescerem por muito tempo, é muito mais fácil quando a empresa está crescendo 15%, 20% ao ano, quando ela está crescendo 300% ao ano, entendeu? Então tem muitas coisas que eu não seria o jeito que eu faria se eu tivesse tempo infinito, mas dado que a gente tem que crescer muito rápido em pouco tempo, tem que fazer. Por exemplo, contratar gente mais experiente, entendeu? Em vez de crescer a galera de dentro, contratar um chefe, um cara super talentoso. Gostaria muito que a pessoa se desenvolvesse rápido o suficiente, mas o Brex, por exemplo, tinha 70 pessoas em dezembro, a gente vai ter 400 no final do ano. Nossa. Então é muito crescimento em muito pouco tempo. Então você tem que fazer várias coisas imperfeitas, né? E você se vê no Brex durante muitos e muitos anos? Tipo, a sua visão de longo prazo? Você tem essa vontade? Sim. A gente não vai vender essa empresa nunca. E assim, não é... chegasse alguém com uma oferta de 10 bilhões de dólares, vocês não venderiam? Eu falo, não. Porque, pensa, a gente tem 23 anos, né? A gente vai vender e vai fazer o quê? Eu tô falando sério, vai fazer o quê? Vai investir? Eu não gosto de investir. Vai pra praia? Você passa 1 ano na praia e é isso, você faz o quê? Vai abrir outra empresa? Eu gosto dessa, pra que eu vou abrir outra? Qual é a sua motivação quando você acorda todo dia? Por que você gosta tanto da Brex? Você falou, não quero ter outra empresa, eu gosto da Brex. Qual é o motivo de amar tanto essa empresa, esse mercado que vocês fazem diariamente aqui? Eu gosto das pessoas que eu trabalho. Então eu venho pra cá, eu gosto das pessoas. Eu gosto muito do tamanho, assim, de ser um negócio grande em vez de ser um negócio pequeno. Porque eu vejo muito impacto, né? São muitos clientes, muito dinheiro passando, muita coisa. Eu gosto de estar no meio desse impacto, de tipo, uma decisão ter um impacto grande, assim. E eu gosto do que eu faço. Eu acordo, assim, as coisas que eu faço durante o dia, acho que... De novo, naquele negócio de você aprender a ser um CEO, né? Tipo, eu sei as coisas que eu sou bom de fazer, e eu faço elas. E as coisas que eu não sou bom, a gente já contratou muita gente boa.
Então eu acabo não precisando fazer muito. Então, sei lá, meu dia é muito gostoso, assim, eu acordo de manhã, eu gosto das coisas que eu tô fazendo. Apesar de ser longo, é um dia muito longo, mas é um dia longo que eu faço e eu gosto. E o que é inegociável, assim? Você contou um pouco as imperfeições, né, que você tem que passar. E o que você não negocia? Se você não tem um sonho grande, se você não quer muito um negócio muito grande, não tem por que você go the extra mile, sabe? Tipo, você fazer mais do que você precisa. Porque se você não quer o resultado, pra que você vai fazer mais do que você precisa? Então, a gente quer gente muito ambiciosa, quer fazer um negócio grande junto com a gente. Esse é o primeiro valor. O segundo valor é um que a gente já seek truth. Pô, opinião, muita gente tem muita opinião, né? Mas, sei lá, acho que é bem importante você tentar entender os detalhes, por que as coisas aconteceram. Então, sei lá, pô, por que a gente não tá crescendo nessa vertical? Pô, alguém pode falar porque nosso produto falta isso. Mas, pô, será que é isso mesmo? Será que a gente olhar os dados e gerar tudo? Será que... Então, muito essa procura da verdade pra gente fazer decisões mais certas. Aí a gente copiou também, que é Owner's Mentality, que é o espírito de dono. Fazer as coisas pela empresa. Aí o quarto é chamado Be a Fixer, que é... A gente fala que, pô, quanto mais esperto você é, melhor você achar desculpa, né? Então, se você é mais esperto, você fica pensando qual é a desculpa que a pessoa vai entender e ela vai aceitar e tal. E a real é que, tipo, as pessoas muito boas, elas não acham desculpa, elas dão um jeito, entendeu? Não importa se, pô, o fornecedor deu problema, a tecnologia não entregou, não sei o que, tem muita coisa e o cara bom dá um jeito, entendeu? E o quinto é o que a gente chama de Customer Focus, que é o foco no cliente, que é sempre pensar no cliente antes de fazer a decisão. Legal. E eu sempre fico muito orgulhosa quando eu vejo os brasileiros fazendo coisas incríveis e relevantes e que se destacam. Você vê, assim, o que brasileiros fazem, o que dá pra você generalizar? Tipo, o que você vê aqui, o que os brasileiros têm de que se destaca e o que deve aprender, que falta aqui, tô falando aqui no Vale, né? Então, eu acho que o brasileiro tem um negócio que é muito legal, que é o negócio de criar relacionamento, assim. O americano, ele é muito transacional. Então, pô, o jeito é que você chega numa reunião, assim, né? Chega numa reunião com um investidor, alguém, e aí você chega assim, dá oi, tal, ele cruza a perna assim, olha pra você e fala assim, how can I help you? Então, assim, o que você precisa de mim? E é difícil você criar relações de longo prazo e gerar confiança se toda reunião que você tem, tudo que você está fazendo é muito transacional. E eu acho que o brasileiro tem um negócio de criar um relacionamento, de confiança, porque no Brasil eu acho que tem tanto malandro, entendeu? Tem tanta gente que quer te passar o pé, que as pessoas que você confia, você, pô, faz até umas coisas meio irracionais por elas, assim, sabe? E eu acho que o brasileiro consegue criar isso, sabe? Um negócio de confiança de longo prazo, assim. Que conselho você daria a você mesmo no passado? Que é a mesma coisa que eu te perguntar, o que você considera os seus erros, né? Até aqui, o que hoje você olha e fala, que burrada. Então a gente sempre tinha um negócio de, pô, vamos pagar as pessoas salário baixo. E, putz, hoje a gente faz o completo contrário, assim, a gente paga as pessoas bem pra caramba. E o motivo, eu acho, tipo, cara, no final do dia, conseguir as melhores pessoas é a coisa que mais importa, assim. E o que é o propósito de vocês? O seu, da Brex? Então, o nosso propósito é que, tipo, a gente acredita muito que é bem social através de empresas, né? Então, tipo, assim, o que é uma empresa você está pensando, né? Você está resolvendo o problema de alguém e as pessoas estão te pagando por isso. Então, é um negócio bem nobre, se for pensar, né? Você resolve o problema de alguém e elas pagam por isso. Então, a gente ajudar as empresas a resolver mais os problemas das pessoas, qualquer maneira que seja, fazendo, pô, ser muito mais fácil dela ter acesso a crédito, a conta, entendeu? Esse tipo de coisa, faz com que elas possam servir os clientes dela melhor. Se você tem avós? Tem. Se você tivesse que explicar, e imagino que você já tenha passado por isso, o que você faz em São Francisco para os seus avós? De uma maneira bem simples, o que é a Brex? Como você explica para as pessoas? Os meus dois avós sabem o que é cartão de crédito, né? Então, falaria, a gente faz cartão de crédito, mas em vez de ser para uma pessoa, é para uma empresa. Como é? Você é super... Assim, a gente também é nova, mas não tanto quanto você. E a gente sempre se depara com coisas assim, como empreendedora, de você estar... Você fala, né? Pelada no meio do palco. Quer dizer, você não sabe para onde correr. Ninguém nunca fez igual você. Você tá fazendo uma coisa diferente. Você não sabe a quem recorrer. E essa coisa de se conhecer. O que eu faço melhor, o que eu delego. A quem você recorre quando você tá muito angustiado, não sabe pra onde correr, você, sei lá, faz terapia, faz alguma coisa, tem mentores, tem seus pais, eu não sei.
Quem é a pessoa ou a coisa a qual você recorre quando o bicho pega e você fala, não tenho a menor ideia de como eu vou daqui pra frente? Eu falo que a maior sorte que eu tive na minha vida foi conhecer o Pedro, que, cara, separado a gente não teria feito nem perto do que a gente tá fazendo junto. Então, ter conhecido ele foi um negócio, pô, pra mim foi muita sorte, muito especial então a primeira pessoa é sentar com o teu sócio e discutir e ter essa cabeça que, pô, a sociedade, até mais importante que a empresa, muitas vezes, faz com que o ego, tipo, as inseguranças apareçam, o ego apareça, e aí vocês discutem abertamente, entendeu? Não tem... É ruim ter uma mentalidade de, pô, eu sou perfeito, entendeu? Eu só quero o bem de tudo, a empresa na real, todo mundo tem ego, entendeu? Todo mundo tem coisas que quer, e quer aparecer, não quer aparecer, quer dinheiro, não quer dinheiro, todo mundo tem essas porra. Então acho que, pô, ser super transparente e sincero com o seu sócio é um negócio muito importante. Eu sempre fui muito bom de pedir ajuda, assim. Eu geralmente, eu não sou muito bom de muita coisa, mas pedir ajuda é um negócio que eu sou bem bom, assim. Então, eu tive sempre muita cara de pau de, tipo, pô, perguntar, e pedir conselho, pedir ajuda pras pessoas. E isso sempre me ajudou muito. Pô, o que você acha que devia fazer nesse sentido? O que acha que devia fazer nesse sentido? E construir umas relações mais de longo prazo, assim. Então, quando a gente tem uma dúvida, primeiro a gente fala um com o outro. E depois a gente tem uma lista de mentores e investidores que, pô, sempre que a gente quer, a gente liga e pergunta. E foi muito importante ter montado essas relações ao longo do tempo. Pô, agora você lembra de um negócio que, assim, a dica mais importante de todas, assim, se eu for dar uma dica para as pessoas, é, tipo, as pessoas com quem você convive te puxam muito para cima, assim, se você convive com gente boa. Então, é um pouco um trade-off, né? Que é, pô, será que você vai conviver muito com as pessoas que você já convivia desde antes? Que, pô, eram seus amigos de muito tempo e tal. Ou você vai conviver com as novas pessoas que você está conhecendo? E eu acho que é importante você conviver um pouco com seus amigos de muito tempo. Mas, cara, conviver com gente que, tipo, fez mais que você, te puxa pra cima, te puxa muito pra cima. Muda completamente sua visão, assim. É muito, muito, muito importante fazer um esforço fora da curva pra conviver com gente melhor que você. Vocês ouviram o Henrique do Bugrá, cofundador e co-CEO da Brex. Ari, qual foi sua parte, ou sua lição preferida, atitude empreendedora que você destacaria do Henrique? Eu gosto que o Henrique fala de conviver com pessoas melhores do que você. Muito bonita essa frase, né? Muita gente fala, mas muita gente não gosta, na verdade, né? E é uma coisa que é muito legal, de você realmente procurar pessoas mais inteligentes, que sabem mais de um assunto, que você admira mesmo. E é uma busca, às vezes, desconfortável, né? Porque a gente tem mania de se comparar, porque a gente gosta de ser o melhor em tudo. Então, quando o Henrique falou isso, me fez refletir. Porque quando a gente tá do lado de alguém que a gente acha melhor que a gente, é um gostoso diferente, né? Assim, é uma sensação boa que talvez a gente não espere sentir, mas a gente sente. Porque você fala, bom, vou aprender com essa pessoa. Você falou de, às vezes é desconfortável, eu diria que quase sempre, né? Porque por mais que a gente tenha admiração, é isso, né? A pessoa que é melhor que a gente tá sempre apontando o que a gente podia fazer melhor, o que a gente ainda não sabe, o que precisa melhorar, então… Eu acho que é legal isso. Às vezes a pessoa que é melhor que a gente, ela não tá nem prestando atenção, assim. Ela tá vivendo a vida dela e você tá ali vendo e aprendendo só pela simples observação, né? Olha, o Henrique fala uma coisa que é… Quando você descobrir o que gosta de fazer na vida, faça. Então, independente da idade, né? Quantos anos você tem, em que momento da vida você esteja, experimentar, continuar experimentando e quando achar um caminho, algo que pareça que faz sentido, você vai. E o Henrique sugere não esperar o momento ideal, nem você ter uma certeza absoluta, né? Vai achando aquilo que faz sentido, vai construindo em cima disso. Eu gostei que o Henrique falou que as pessoas boas querem ganhar bons salários, né? Eu escrevi um livro sobre a Ambev faz um tempo, foi lançado em 2019. E naquela época tinha uma mentalidade de pagar um pouco abaixo, na época do começo da Ambev, várias outras empresas também, tinha uma mentalidade de pagar um pouco abaixo do mercado, como uma forma de estimular a remuneração variável. E essa foi uma discussão que a gente teve com o Henrique, do quanto as pessoas talentosas, elas querem ganhar bem. Elas não querem ter que esperar muito para ganhar bem. Elas querem ganhar bem pelo trabalho que elas estão fazendo. E essa é uma mudança de mentalidade do mundo empresarial, né? Ele trazendo uma tendência para o mundo empresarial, que eu acho que é muito importante, que é muito legal e que vai contra uma coisa que durante muito tempo prevaleceu. Que é isso, assim, vamos fazer um modelo que todo mundo possa ganhar
aquilo que vale a sua contribuição. Um conselho do Henrique que é muito significativo e também muito importante, mas ao mesmo tempo é bem básico, é peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Em alguns momentos a gente sempre vai precisar recorrer a algum mentor nosso, alguém que a gente tem como referência para nos ajudar em situações que a gente tem que resolver ou para evitar problemas. Não tenha medo de recorrer a essas pessoas. É muito importante. Ele fala que isso ajudou ele bastante e foi uma oportunidade para ele aprender, para ele somar a experiência dos outros à experiência dele e se tornar uma pessoa mais madura. Então, não tenha medo de pedir ajuda. Esse é o último conselho que eu gostaria de destacar aqui. E você já quer emendar com os livros? Quais são as dicas de livro do Henrique? A primeira delas é o Seven Powers, The Foundations of Business Strategy, que é do Hamilton Helmer. Ele fala que esse é o guia definitivo para a estratégia do negócio global, tanto para os empreendedores quanto para os líderes executivos, e que tem uma longa vida útil para as empresas. Ele releu esse livro diversas vezes enquanto ele escalava o Brex. O segundo livro que o Henrique indica é O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen. Ele fala que é uma explicação muito clara e completa de como a inovação atinge todos os mercados, sem exceção, e esse livro tem um foco particular em tecnologia e os aprendizados que resistem ao teste da história. O terceiro livro, que é a indicação do Henrique, é o Powerful, Building a Culture of Freedom and Responsibility, da Patty McCord. Ele fala que eles pensam muito a cultura como estratégia e esse livro desafiou ele a pensar ainda mais, de forma ainda mais profunda, sobre como a gente define a cultura corporativa e as estruturas dessa cultura que se reforçam ao longo do tempo. E ele acha a autora Patty ótima. Então, por isso que esse é o terceiro livro que eu gostaria de citar como indicação do Henrique. Muito legal, Pedro. Ficamos por aqui, nesse episódio em que apresentamos o Henrique do Bugrá. Quem tiver interesse em saber mais sobre o Henrique ou os outros 11 entrevistados do livro Fora da Curva 3, o livro está disponível nas principais plataformas, na versão impressa e na versão em e-book. Obrigada, Pedro. Obrigada, Ari. Até uma próxima. Até mais. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.